Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo. Sabe daqueles que empunharam teus ferros em brasa contra a justiça e a opressão. Zumbi, Luiz Amarrim, Luiz Gama, Cosme Isidoro, João Cândido. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando. Em cada barraco, outro palmares crepita. Os fogos de Xangô, iluminando nossa luta, atual e passada, ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras. Neste padê que te consagra, não eu, porém os meus e teus irmãos e irmãs em Olorum, nosso Pai que está no Orum. Laroie. Um trecho de Padê de Exu, de Abdias Nascimento, Buffalo, 2 de fevereiro de 1981, poema publicado no livro Axés do Sangue e da Esperança. Como Marx sugeriu que ele iria pôr a teoria de Hegel de cabeça para baixo, nós devemos fazer a mesma coisa com as ideias vigentes com a globalização. É um equívoco a gente discutir a globalização aceitando as premissas que nos foram dadas. Aí no avanço. Eu creio que nós devemos partir do mundo tal como ele se dá hoje, tentar entender como é que isso se constrói e passar a produzir teorias indígenas, não continuar copiando a teoria do norte, que é uma grande bobagem, um grande erro, um grande equívoco e uma grande subserviência. Milton Santos. Os comunistas não podem ficar dizendo por aí que não tem dissidência na União Soviética e não tem repressão na União Soviética. Tem repressão lá. A Revolução Soviética acrescentou coisas positivas, mas também coisas negativas. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil. Voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam poder. Nada de autoritarismo, ninguém tem o direito de falar em nome do povo. E a Revolução Soviética já era, a Revolução Francesa, Giscard d'Estaing, Eurocomunismo, adeus Europa. Vamos descobrir a feijoada, o carnaval, o frevo, as coisas nacionais. Existe o Brasil. Os brasilianistas, esses estrangeiros, brasileiros que ficam falando mal do Brasil, esses estão superados pela história. Nós somos negros, mulatos, índios, nós somos um povo de nordestinos, a nossa cultura é a macumba, não é ópera, de forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Jango já era, mas João Figueiredo poderá realmente dar o salto tríplice, integrando inclusive a esquerda, a direita, na feijoada, a grande jogada, o grande modelo. É isso aí. Boa noite. Glauber Rocha. Em cena aqui de Jacarepaguá, o histórico sertão carioca, embora desconhecido dos livros de histórias. Era assim que Jacarepaguá, esse bairro, era conhecido. Aqui atrás nós temos o fundo ao Parque Estadual da Pedra Branca, que abriga 3 dos 5 quilombos reconhecidos no Rio de Janeiro. São eles Quilombo Cafundás Trujilda, em Vargem Grande, o Quilombo do Camorim, em Camorim, e o Dona Belina, que fica em Campo Grande, que é atrás do Parque Estadual da Pedra Branca. Os outros quilombos são o Quilombo do Sacopã, que fica na Lagoa, e o Quilombo da Pedra do Sal, na Pedra do Sal, onde rola aquela famosa roda de samba. Olha, ontem rolou também, inclusive, um samba e uma feijoada lá no Quilombo do Sacopã. Eu só não pude ir ontem porque eu estava ensaiando para esse espetáculo.
Nós estamos aqui em São Paulo, no Largo do Paissandu, em frente à famosa Igreja da Mãe Preta. Segundo o relatório da Anistia Internacional, você matou o meu filho, homicídio cometido pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós estamos em São Paulo. Sabemos também que São Paulo tem uma polícia muito agressiva, muito letal, muito violenta. Citado inclusive nas letras dos Racionais MCs, o maior grupo de rappers do país. Para a gente lutar contra essa violência policial, quero recitar os versos do poema Bandeira, do poeta Landi Onawali, que foi capa do jornal do Movimento Negro da década de 70. Reaja à violência policial. Beija sua preta em praça pública. Minha preta. Quilombismo em tempo de guerra não é um espetáculo acabado. Na verdade, ele está pronto para começar. E eu entendo que não se pode falar de quilombo sozinho. É necessário que se fale aquilombado, junto com a sua comunidade. Por isso foi muito importante ter feito essa cena em São Paulo, que é uma cidade que tem uma cena negra muito potente. E eu tive a honra de contracenar com a atriz Vanessa Teixeira, no Largo do Paissandu, em frente à Igreja da Mãe Preta, do qual, quando ela me contou a história da Igreja da Mãe Preta, eu decidi na hora fazer essa cena com ela. Nós fizemos o poema Bandeira, que foi gentilmente cedido, os direitos autorais do poeta Landi Onawali. Eu agradeço. Muito obrigado, meu irmão. Agora eu faço uma correção. Eu falei no vídeo que foi uma cópia, uma foto da capa histórica do jornal do Movimento Negro Unificado, MNU, da década de 70. Mas, na verdade, essa foto é a capa histórica do dia 16/5 de 1991, que foi o dia final do Congresso do Movimento Negro Unificado, MNU, realizado aqui no Rio de Janeiro. Bem, muito obrigado pela contracena, a Vanessa Teixeira, uma grande atriz que representou a Dona Ivone Lara no Carnaval. A Vanessa Teixeira é uma mulher negra ligada ao Carnaval de São Paulo. Ela já representou Dona Ivone Lara pela escola Nenê de Vila Matilde e vai representar também a Dona Ivone Lara num espetáculo teatral. Bem, vamos começar, como eu estou falando, esse espetáculo aqui tem vários recomeços, porque não é um espetáculo acabado. Então agora eu vou usar da esquete do meu irmão Fabrício Costa, que quando ele explicou durante as oficinas para a preparação do jogo que mudou a história, ele é um guarda do sistema prisional. Então ele fala que lá dentro da cadeia, os presos ficam andando para frente e a sociedade, do lado de fora, fica andando para trás. E eles, como os guardas, ficam para frente e para trás o dia inteiro. Respeitável público, eu peço a vênia para ler a letra V do ABC do quilombismo de Abdias Nascimento. Vênia. Vênia é o que não precisamos pedir às classes dominantes para reconquistarmos os frutos do trabalho realizado pelos nossos ancestrais africanos no Brasil. Nem devemos aceitar ou assumir certas definições, científicas ou não, que pretende situar o comunalismo africano e o jamaísmo como simples formas arcaicas de organização econômica e ou social. Esta é outra arrogância de furo eurocentrista que implicitamente nega às instituições nascidas na realidade histórica da África a capacidade intrínseca de desenvolvimento autônomo relativo. Nega às tais instituições a possibilidade de progresso e atualização, admitindo que a ocupação colonizadora do continente africano pelos europeus determinasse o concomitante desaparecimento dos valores, princípios e instituições africanas.
Estas corporificam formas não dinâmicas, exclusivamente quietistas e imobilizadas. Tal visão petrificada da África e de suas culturas é uma ficção puramente cerebral. O quilombismo pretende resgatar dessa definição negativista o sentido de organização socioeconômica concebido para servir à existência humana, organização que existiu na África e que os africanos escravizados trouxeram e praticaram no Brasil. A sociedade brasileira contemporânea pode se beneficiar com o projeto do quilombismo, uma alternativa nacional que se oferece em substituição ao sistema desumano do capitalismo. Bem, essa foi a letra V do ABC do quilombismo. E como estamos falando de quilombo, eu convoco o nosso quilombo. E a próxima leitura será a letra U, pelo meu irmão Fabrício Costa, o qual eu já citei, que é um guarda do sistema carcerário, mas ele também tem um potencial para fazer stand-up, tem comédia, e ele daqui a pouco ele vai estar fazendo também essas comédias em pé junto com a gente. Bem, os direitos do ABC do quilombismo foram gentilmente cedidos pela querida Elisa Lark Nascimento, viúva do Abdias, do grande Abdias, e diretora-presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiro, o IPAfro. Olá, boa noite, tudo bem com todos vocês? Eu me chamo Fabrício Costa, tenho 49 anos de idade. Fui convidado pelo meu grande amigo Paulo Mileno a estar participando de um dos seus projetos. O projeto que ele me convidou para participar é o projeto que denomina-se Quilombo e Quilombismo. E a minha participação nesse projeto vai se dar através da leitura da letra U. A letra U que faz parte do ABC do quilombismo. Então, pessoal, vou ler para todos nós a mensagem que a letra U nos traz. Se ligue no papo. U. Unanimidade é algo impossível no campo social e político. Não devemos perder o nosso tempo e a nossa energia com as críticas vindas de fora do movimento quilombista. Temos de nos preocupar e criticar a nós próprios e as nossas organizações, no sentido de ampliar a nossa consciência negra e quilombista, rumo ao objetivo final: a ascensão do povo afro-brasileiro ao poder. Se ligue no papo, abracem a mensagem, vamos juntos. Um forte e grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau. Vamos ver. João, olha pra câmera. Levanta aqui pra você aparecer. Fala. Fundador quilombismo. Mas quem é o fundador do quilombismo? É o zumbi. Então fala, zumbi fundador do quilombismo. Zumbi fundador quilombismo. Dá beijo aqui no tio. Fala seu nome, João Pedro. João Pedro. Banto denomina-se um povo ao qual pertenceram os primeiros africanos escravizados que vieram para o Brasil, de países que hoje se chamam Angola, Congo, Zaire, Moçambique e outros. Foram os bantos, os primeiros quilombolas, a enfrentar em terras brasileiras o poder militar do branco escravizador. Ewi ou Jeje, povo africano de Gana, Togo e Daomé, Benin. Milhões de Ewis foram escravizados no Brasil. Eles são parte do nosso povo e da nossa cultura afro-brasileira. Ejetar o supremacismo branco do nosso meio é um dever de todo democrata. Devemos ter sempre presente que o racismo, isto é, supremacismo branco, preconceito de cor e discriminação racial, compõem o fator raça, primeira contradição para a população de origem africana na sociedade brasileira. Aviso aos intrigantes, aos maliciosos, aos apressados em julgar. O vocábulo raça, no sentido aqui empregado, se define somente em termos de história e cultura, e não em pureza biológica.
massa branca é o que significa a imposição miscigenadora do branco, implícita na ideologia do branqueamento, na política imigratória do mito da democracia racial. Tudo isso não passa de racionalização do supremacismo branco e do estupro histórico atual que se pratica contra a mulher negra. Todo negro ou mulato, afrodescendente, que aceita a democracia racial e a miscigenação na sua forma vigente como positiva, está traindo a si mesmo e se considerando ser inferior. Nada mais de confusões. Se no Brasil efetivamente houvesse igualdade de tratamento, de oportunidades, de respeito, de poder político e econômico, se o encontro entre pessoas de raças diferentes ocorresse espontâneo e livre da pressão do poder e prestígio socioeconômico do branco, se não houvesse outros condicionamentos repressivos de caráter moral, estético e cultural, a miscigenação seria um acontecimento positivo, capaz de enriquecer o brasileiro, a sociedade, a cultura e a humanidade das pessoas. Cuidar e organizar a nossa luta por nós mesmos é um imperativo da nossa sobrevivência como povo. Devemos, com isso, ter cuidado ao fazer aliança com forças políticas, sejam as ditas revolucionárias, reformistas, radicais, progressistas ou liberais. Toda e qualquer aliança deve obedecer a um interesse tático ou estratégico. E o negro precisa obrigatoriamente ter poder de decisão, a fim de não permitir que a comunidade negra seja manipulada por interesses de causas alheias à sua própria. Quebrar a eficácia de certos slogans que atravessam a nossa ação contra o racismo, como aquele da luta única de todos os trabalhadores, de todo o povo ou de todos os oprimidos, é um dever do quilombista. Os privilégios raciais do branco em detrimento do negro constituem uma ideologia que vem desde o mundo antigo. A pregação da luta única ou unida não passa de outra face do desprezo que nos votam, já que não respeitam a nossa identidade e nem especificidade do nosso problema e do nosso esforço em resolvê-lo. Xingar não basta. Precisamos da desmobilização de organização de gente negra, de uma luta enérgica, sem pausa e sem descanso, contra as instituições que nos atingem. Até que ponto vamos assistir impotentes à cruel exterminação dos nossos irmãos e irmãs afro-brasileiros, principalmente das nossas crianças? Principalmente das nossas crianças. Principalmente das nossas crianças. Bem, eu acho que agora já deu, né, mais ou menos para entender como é que esse espetáculo será construído. Né? Se trata de uma construção coletiva, então eu preciso que vocês participem também. Não é para dar like nesse vídeo, pode até dar like nesse vídeo, compartilhar, mas assim, eu preciso que vocês cheguem junto. Isso aqui é uma apresentação que foi contemplada pela chamada pública de premiação #Cultura nas Redes 2, da Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa, a SESEC. Nós haveremos outras apresentações e precisamos que vocês cheguem junto conosco. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês também para criar esse espetáculo e também para me ajudar numa reflexão, porque assim, eu não sei se esse espetáculo teatral é um stand-up, é uma comédia, é uma palestra, é um festival de esquetes, eu realmente não sei o formato, mas ele está se formatando. E eu digo que tem referência da escola do teatro de rua, obviamente, do Tá na Rua, do Amir Haddad, e do Centro de Teatro Oprimido, o CTO de Augusto Boal. Mas, porém, sobretudo, todavia, entretanto, nós bebemos na fonte direto do Teatro Experimental do Negro, o TEM, que foi fundado pelo Abdias Nascimento. Bem, essas escolas de teatro de rua
se é teatro de rua, busca o contato com o público na rua, né? Como se gosta de falar, na horizontal, não é na vertical, nesse palco italiano, é ali junto. E se o público, inclusive, participar, que é o que eu quero que vocês participem também, eu tive um professor, o Roberto Black, que ele falava isso, e se o público vier fazer, é melhor para mim, é melhor que o público entre na roda. E o que eu quero dizer, como o teatro de rua, essas escolas estão sempre ali ao lado da democracia, ao lado das correntes progressistas, do lado verdadeiro da história, o lado certo da história, como eles gostam de falar, junto com essa esquerda branca, eu vou contar uma história para vocês. Mas antes de eu contar a história, eu vou mostrar aqui um vídeo da nossa diva, da Léa Garcia. Nos fale sobre o Teatro Experimental do Negro e quais eram os objetivos. Bom, o Teatro Experimental do Negro ele tinha também um objetivo muito social, né? Abdias utilizava o TEM não só para desenvolver a arte cênica, mas também um fundo social, né? Um ideal social, tanto que ele tinha a alfabetização, aula de alfabetização para os jovens, tinha aula de balé para as crianças e jovens também, e fazia todo um trabalho também de pesquisas, né, sobre a situação do negro, não só no Brasil, mas de uma forma em geral, né? E fez também um trabalho muito bom junto às empregadas domésticas, né? Abdias foi uma das primeiras pessoas que teve o olhar voltado para a empregada doméstica como um resgate da mulher negra que após a abolição, ela sustentou a família e na sua maioria, na certa sua avó, a minha avó, foram empregadas domésticas, né? Então Abdias tinha Abdias tinha esse sentimento de resgate e foi um dos pioneiros a fazer um trabalho voltado para a empregada doméstica. Bom, de forma inclusiva, quando eu pensei o espetáculo Quilombismo em Tempos de Guerra, eu quis situar o quilombo como resistência a vários tipos de guerra, que os povos negros, os povos indígenas e os brancos e todos aqueles que lutam contra a mentalidade escravocrata estão sendo atravessados aos longos do século. Seja as guerras pelos militares, pelos exércitos portugueses, os exércitos os europeus, né, exércitos holandeses e europeus, ou seja, a violência da polícia militar, que de acordo com o relatório da Anistia Internacional, o homicídio, você matou meu filho, homicídio cometido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, morre um jovem negro a cada 23 minutos. E além dessa violência, seja por doença também, porque o primeiro contato com os portugueses em contato com as populações indígenas que viviam de forma assim isoladas, a população indígena, o sistema imunológico não estava preparado para esse contato. E a gente sabe as condições que eles vieram, né? Isso pelo menos é um fato histórico, sabe que eles não eram chegados assim muito a banho, e é um lugar muito frio também, né? Não tinha aquecedor, banho quente, essas coisas como existe hoje, e vieram no navio balançando para cá, passando mal, vomitando, tendo diarreia, e quando encontrou com os índios, só nesse contato já morreu muita gente, né? E hoje nós temos o contato da pandemia que matou muita gente. Bem, em tempos de pandemia, nada melhor que o quilombo para cuidar da nossa imunidade, do nosso bem-estar, da qualidade da nossa alimentação, de acordo com as nossas práticas da cultura africana e da cultura indígena também. O quilombo ele representa tudo isso. A pré-estreia desse espetáculo será no Quilombo do Camorim, que é um quilombo que foi dividido pelas suas terras, pelos muros de condomínios. Isso, pelo menos como fato histórico, nós já temos o registro que a área do Quilombo do Camorim era muito maior do que é hoje atualmente. Tem muito a ver, entendeu, com disputas mesmo, guerras, né, entre as nações indígenas e... Quais eram as nações que tinha aqui? Então, aí você tem os tamoios, né, os tupiniquins, entendeu, os tupinambás mais lá em direção, né, à região lá da Sul Fluminense, entendeu? E aí, o que acontece?
o que apresenta indicativos, né, dessa resistência indígena na região? Você pega a arquitetura das igrejas. A arquitetura da igreja São Gonçalo de Amarante e Nossa Senhora de Montserrat, elas, exatamente, Vargem Pequena, né? São Gonçalo de Amarante no Camurim e Nossa Senhora de Montserrat em Vargem Pequena, bem perto ali da estrada Boca do Mato. E a São Gonçalo de Amarante fica aqui perto da estrada do Camurim, né? Pela estrada dos Bandeirantes a gente consegue atingir as duas igrejas, né? Consegue acessar essas duas igrejas. Aí, fala da base militar. E aí, o que mostra que, né, quando essas igrejas foram construídas, em meados do século XVII, mais ou menos, entendeu? E ainda havia uma disputa por esse território, né? Ou seja, as nações indígenas resistindo à ocupação e à invasão portuguesa, né? E por meio de batalhas, né? Uma série de conflitos que se estenderam ao longo de todo o século XVII, né? A arquitetura dessas igrejas. A arquitetura dessas duas igrejas, né, não apresentam janelas, apresentam flecheiras. As flecheiras são indicativas de uma construção arquitetônica do período, né, século XVI, século XVII, entendeu? Que mistura, né, uma arquitetura religiosa com uma função militar em caso de necessidade. Entendeu? Então, quando, né, desse momento de chegada dos portugueses, construção de engenhos e de igrejas, eles montavam, né, essas Qual era o nome do engenho que tinha aqui em Camurim? Engenho do Camurim. Né? E aí, essas construções, elas tinham essa característica de ser também um posto de defesa. Então, quando havia ali o vai e vem desses conflitos, ora os portugueses tomavam derrotas e ora as nações indígenas tomavam derrotas, né? Quando os portugueses tomavam a sua derrota, eles iam para dentro das igrejas. E dali eles conseguiam se defender, né, por meio dessas flecheiras que são janelas, né, construídas de uma maneira, adaptadas para promover um ataque de dentro para fora. E também, né, o ataque de fora para dentro não atingir quem está dentro. Semelhante que ocorreu nas manifestações, se não me engano, de 2013, que a polícia militar entrou dentro da igreja ali do lado da LERJ, né? Interessante a gente fazer esse link aí, das forças militares utilizando a igreja para atacar a população. Maravilha, irmão. Se eu soubesse que você vinha, eu mandava lhe esperar. Mandava amarrar canoa, ai meu Deus do céu, com o laço verde do mar. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Se eu soubesse que você vinha, eu mandava lhe esperar. Mandava amarrar canoa, ai meu Deus do céu, com o laço verde do mar. Se eu soubesse que você vinha, eu mandava lhe esperar. Bem, finalizando o espetáculo, é necessário que nós entendamos que o quilombismo ele não pode ser entendido como um fenômeno meramente pelo instinto de sobrevivência. Já foi sinalizado na letra V do ABC do quilombismo que não. E de acordo com Alberto Costa e Silva, no seu último livro, Áfricas e Africanos, Histórias e Mitos, que foi publicado em 2021, ele já fala que na Alta da Guiné, na África, no século XVI, já existia quilombos e que, inclusive, a África ajuda a explicar no Brasil. Bem, o quilombo existiu aqui no Brasil, mas na América Latina nós tivemos por toda a América dita chamada espanhola, com as suas colônias de espanhol, línguas espanholas, nós tivemos os cimarrones, tivemos os palenques, tivemos os cumbiazes, os cimarrones, enfim. E nas colônias de língua inglesa nós tivemos os maruns. Por isso a gente precisa entender que o quilombismo não pode ser entendido meramente como uma questão teórica, mas que nós tenhamos uma questão prática. Bem, por exemplo,
No ano de 2021, o orçamento da União foi aproximadamente, que eu não vou ficar aqui chorando miséria, 4 trilhões. E de acordo com o Instituto Locomotiva e com a Nina Silva, do movimento Black Money, a comunidade negra movimenta 2 trilhões. E esse é o exemplo que eu gostaria de dar, porque se o orçamento da União é 4 trilhões e a comunidade negra movimenta 2 trilhões, significa que nós poderemos reerguer a República do Palmares como potência econômica e poder investir na saúde, na educação e na cultura de nosso povo. Bem, sei que é perigoso e que corro risco quando pego o microfone junto com o toca-disco. Os e axé. Thank you, Exu.